A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, lançou em 2020 a publicação O Estado de Comida Segura e Nutrição no Mundo, que fala sobre o número de pessoas atingidas pela fome e pela desnutrição. Com a pandemia do novo coronavírus, as informações trazidas nessa pesquisa mostram que a insegurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável tende a crescer. No programa de hoje, vamos entender qual o papel dos governos federal, estadual e municipal na tentativa de minimizar essas desigualdades e que políticas públicas precisam ser estabelecidas no Estado para garantir a segurança alimentar da população. O Rio em Foco está no ar. De acordo com o relatório da FAO, estima-se que cerca de 690 milhões de pessoas passam fome no mundo. Outro dado importante que se aproxima da fome é o da insegurança alimentar. Esse também mostrou crescimento. Só em 2019 foram mais de 700 milhões de pessoas afetadas. Para conversar sobre esse tema, nossa convidada do Rio em Foco de hoje é a diretora do Instituto Comida do Amanhã, Juliana Tangari. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, Geisa, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Juliana, esse tema é um tema muito desafiador, né? A gente está no momento em que uma série de questões econômicas estão impactando também num desafio que estava definido lá em 2030, que seria a erradicação da fome no mundo, né? Pela Agenda 2030 da ONU. Eu queria que você falasse um pouquinho e tentasse distinguir para o nosso telespectador qual é a diferença dos dados ligados à segurança alimentar e à fome, como eles se relacionam. Tá, vamos lá. Vou tentar simplificar assim, para a gente poder ser bem objetivo. O que a FAO faz nesse relatório é levantar o estado da insegurança alimentar no mundo. A insegurança, eu vou falar pelo contrário, né? A insegurança alimentar ela é classificada em alguns graus. Então, assim, insegurança alimentar grave ou aguda, insegurança alimentar moderada, que são os principais pontos focais da FAO. E dentro da insegurança grave, uma outra fonte de dados, que é da prevalência da subnutrição, indica o percentual de pessoas em fome. Então, o que seria um pouco isso? A fome, o que a gente chama de fome, esses 690 milhões, são as pessoas que já se encontram subnutridas. Então, é um dado físico, biomédico. O estado de insegurança alimentar que leva à fome é um dado que é levantado através de pesquisa de acesso à alimentação. Então, às vezes, a pessoa está em insegurança alimentar grave, mas ainda não está nessa situação de fome, de subnutrição, porque eu posso estar há dias sem comer, mas ainda não me tornei subnutrido. Mal comparando, seria isso. Por isso que a gente vai ter um número um pouquinho menor do fome com base nessa prevalência de subnutrição, um número um pouco maior do estado de insegurança alimentar grave, que é pessoas que não conseguem se alimentar com a quantidade mínima suficiente de calorias, e o estado de insegurança alimentar moderada, que são pessoas que, ok, não estão com fome, mas não têm acesso regular à alimentação. Então, elas vão sofrer algum tipo de impacto da má nutrição, que a nutrição dela, obviamente, está prejudicada, ainda que ela consiga um número mínimo de calorias para sobreviver. Então, isso é um pouco essas diferenças de nomenclatura, vamos dizer assim. E o que os dados da FAO apontam em relação ao Brasil, nesse quadro apontado? A gente falou muito dos dados gerais, né, dos dados mundiais, mas no Brasil, como é que está a situação hoje, de acordo com o relatório? Esse relatório é um relatório mundial, o foco dele é global. E o máximo que ele faz é fazer divisões dos continentes. Então, dá um retrato da América Latina, mas não dá retrato de país. Claro que tem uma base, né, as bases que estão por trás desses números gerais são bases de cada país que envia. Quem faz bastante levantamento no Brasil é o IBGE, então imagino que os dados vão pelo IBGE. A gente tem a última pesquisa, por exemplo, do Brasil de saúde, do Ministério
da Saúde, que foi feito, acho que é Vigitel, em 2018, tem dados que aparecem, por exemplo, da obesidade, quando a gente fala 20% dos brasileiros estão obesos, por conta dessa pesquisa do Ministério da Saúde. Mas, enfim, o que a FAO faz é levantar, então, é agregar nesse relatório os dados da América Latina. A gente tem alguns dados da América do Sul e dados da América Latina. Então, por exemplo, na América Latina, são mais de 30% da população em estado de insegurança alimentar moderada, ou seja, não consegue ter uma alimentação regular. Isso são mais de 200 milhões de pessoas. E tem 7 a 8%, entre 7 e 9% de pessoas com fome ou de pessoas em estado de insegurança alimentar grave. Então, há uma tendência, a América Latina acompanha a mesma tendência mundial, que desde 2014 vir crescendo o número de pessoas em fome ou insegurança alimentar, e isso, obviamente, o Brasil está dentro dessa estatística. Uma coisa que é interessante é que desse ano, o que o relatório faz é levantar também os dados de custos de acessibilidade das dietas. Então, ali também tem alguns dados que são América Latina e mundo. E tem uma questão interessante, quer dizer, que não é só o acesso ao alimento, mas é ao alimento saudável, nutritivo e etc. E isso, assim, tem crescido essa discussão no país, né, sobre qual seria a alimentação boa, né, que nutre o brasileiro. E isso tem que se levar em conta todas as diferenças regionais desses alimentos, né, as sazonalidades, etc. Como é que assim, esse relatório da FAO, né, os dados apresentados aí, também convergem para alimentar essa discussão a respeito dessa qualidade da comida que está sendo servida e de também como buscar, por outro lado, o combate à obesidade, que é um problema que gera uma série de desdobramentos, né, na saúde da população? Sim, claro, porque a agenda da discussão da segurança alimentar e nutricional no Brasil há 20 anos vem evoluindo justamente nisso. Queremos sair do mapa da fome, lá atrás, né, era essa discussão, sair do mapa da fome, depois não basta acabar com a fome, a gente precisa acabar com todos os males da má nutrição. Então, seja fome, seja obesidade, que são as duas faces da mesma moeda. E o que se evoluiu muito, a discussão brasileira é uma discussão muito rica. A sociedade civil organizada, as entidades de apoio, enfim, que discutem, a academia, que discute nutrição há muito tempo, é justamente essa, não basta ter quantidade calórica, precisa se comer bem. E esse comer bem é o que a gente chama de segurança nutricional. E é muito interessante agora a FAO, nesses relatórios que são relatórios anuais, e a cada ano ela vem marcando mais, e esse fica bem marcado, de que o foco não é apenas produzir alimento. O foco não é apenas termos uma grande quantidade de produção de alimentos, mas que alimentos? O que nós estamos comendo? É o mundo, mesmo que ela não diga do Brasil, mesmo que ela esteja falando do mundo, mas essa é a mensagem. O mundo não precisa produzir mais, o mundo precisa produzir melhor. O mundo talvez não vai precisar consumir mais, claro, vai consumir proporcionalmente ao aumento de pessoas, da população, mas consumir melhor. E isso é a discussão da nossa pauta presente há muito tempo. O lado bom, vamos dizer assim, da nossa discussão aqui, da nossa pauta brasileira, é que desde 2014 a gente tem um guia de alimentação para a população brasileira, editado pelo Ministério da Saúde, que já apresenta o que é essa dieta saudável, o que é essa dieta balanceada, que garante saúde de verdade, né? que garante alimentação de verdade, não apenas que garanta que aquela quantidade calórica mínima. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O prazo estabelecido pela ONU para eliminar a fome em todo o mundo é 2030. Mas se antes da pandemia os números já mostravam como estávamos longe de cumprir essa meta, agora erradicar a fome e garantir acesso da população a alimentos seguros e nutritivos parece ainda mais desafiador. Juliana, como o Instituto Comida do Amanhã vem trabalhando esse tema? Recentemente, né, com a publicação desse trabalho da FAO, a gente viu vários posts de vocês tentando traduzir partes importantes desse relatório. E qual vai ser o foco de vocês e a agenda nos próximos meses? Geis, eu acho que assim, essa é uma missão que a gente tem, né,
assim, principal, que é conscientizar a população, conscientizar os cidadãos, os consumidores, sobre a alimentação e essa visão sistêmica da alimentação, como essas pautas todas convergem. A gente nem chegou a comentar aqui, mas como a questão climática também é causa e consequência. Enfim, então tem muita pesquisa, muito dado, muita discussão científica ou acadêmica acontecendo, e às vezes a população não consegue absorver isso muito bem, e é preciso que a gente absorva, é preciso que a gente tome essa bandeira como nossa, porque só cidadãos bem informados podem também reivindicar políticas efetivas e melhores. Então, acho que a gente tem um pouco dessa missão de informação, de traduzir ou adaptar, enfim, informação relevante que às vezes circula só nos nichos para o público em geral, mas também uma conscientização e informação de tomadores de decisão. Então, levar essas informações a gestores públicos municipais, por exemplo, onde elas são tão relevantes também, né, para a tomada de decisão pública, de construção de política. Acho que é um pouco essa nossa missão institucional, fazer essa ponte. E é por aí que a gente quer continuar indo. E, né, olhando para esse quadro, né, para a complexidade do tema, quais são, em nível federal, estadual e municipal, assim, para a gente também deixar claro, né, quais são as áreas de atuação para atacar essa temática e para a gente conseguir chegar mais perto de resultados que ajudem a virar, né, o leme e a gente conseguir aí, pelo menos, chegar mais próximos dessa Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Bem, aqui a gente podia ficar 2 horas e meia, pelo menos, respondendo, porque realmente, como a gente pensa em sistema alimentar, são muitas as estratégias políticas que podem e devem ser adotadas. A gente está falando da cadeia de alimentação, então, produção, distribuição, consumo e todas as mil coisas que envolvem isso, desde o ambiente alimentar, questões relacionadas aos produtores, agricultura familiar. Tem o tema também da redução dos desperdícios, né, na produção, para você evitar também essa perda que é quase as reduções de perdas. Isso. Na questão das escolas, a gente já tem programas, tanto o PNAE quanto o PA, ajudando a incluir a agricultura familiar, né, e uma agricultura mais orgânica dentro do sistema público, né, e de acesso à população, né, a esse tipo de alimentação. E aí, nisso já tem uma série de políticas que tem que ser impulsionadas aí, que o Brasil já avançou na agenda, mas precisa tocar mais próximo, né? Que outras áreas, assim, a gente está falando aí de educação, está falando de agricultura, que outras áreas precisam também ser ativadas nesse sistema para poder absorver como desafio essa demanda? Eu acho que, como você estava, né, se referindo antes, tem áreas de atuação que são federais e pela própria divisão das competências constitucionais brasileiras, você não tem como passar para outras. Então, as grandes políticas agrícolas são do âmbito federal. Duas políticas que são muito importantes que o Brasil enfim, a sociedade civil está forçando que o Brasil avance, que ainda não se resolveram e que só podem ser tomadas no âmbito federal, que é a taxação de bebidas açucaradas e a rotulagem adequada de alimentos, que são importantes para a luta contra a obesidade e tudo mais. Também são federais. Políticas de comércio exterior são federais. Mas todas as instâncias podem e devem atuar nas políticas que envolvam melhorar a situação da segurança alimentar das populações vulneráveis, por exemplo. Então, a gente pode pensar numa solução que... Vou falando, por exemplo, porque senão a gente não vai conseguir esgotar, mas uma solução que é antiga, que é conhecida e que é utilizada, os bancos de alimentos. Não é uma solução que cabe apenas ao governo federal. Os estados podem ter bancos de alimentos, as cidades podem e devem ter bancos de alimentos, restaurantes populares. Essas medidas de prover alimentação e boa alimentação para a população que tiver mais situação de vulnerabilidade, que a gente sabe que é o ponto número 1 da fome, da insegurança alimentar, e é o que tende a aumentar daqui para frente, com o aumento da pobreza, porque a fome anda de mãos dadas com a pobreza. Então, com todos esses prognósticos de aumento da pobreza, recessão, depressão econômica, etc.,
gente sabe que aí vai ser um problema sério. Outra questão são as compras institucionais de alimentos. Então, o programa de alimentação escolar é só um programa que prevê a compra institucional de alimentos da agricultura familiar, por exemplo. Então, ele é um programa que tem vários objetivos. Então, é um programa de segurança nutricional para os estudantes, é um programa até de manutenção da frequência escolar, né, para os estudantes, e também de garantia de compra direta da agricultura familiar, pelo menos uma parte dessa verba ser utilizada para isso. Mas os municípios podem adotar compras diretas de produtos locais, por exemplo, para fortalecer o entorno produtivo de produtos frescos, de produtos nutritivos, que são esses os produtos que se quer consumir para garantir uma segurança alimentar. Os municípios podem, por exemplo, regular e adotar espaços e promover, fomentar as feiras diretas do produtor, as possibilidades de cadeias curtas, né, de distribuição e consumo de alimentos. Os estados podem trabalhar nessa questão do banco de alimentos, dos restaurantes populares, o fortalecimento da agricultura familiar, porque é preciso que a produção seja contínua e que a produção tenha cada vez menos perdas, né, como você colocou. A agricultura familiar, enfim, os produtores familiares são os grandes produtores da comida que se come, né? E é também um produtor que precisa de assistência técnica. E a assistência técnica rural ela é basicamente feita pelas Emater dos estados. Tem Embrapa também, mas tem os Emater. Então, os estados têm essa missão dentro das políticas agrícolas. Não pode ser a política agrícola que o governo federal faz, mas é uma missão importante. Fortalecer os arranjos urbanos rurais, das micro-regiões e essas logísticas de distribuição de alimentos, de produção e distribuição de alimentos, abastecimento, estoques, para reduzir perda, para reduzir custo de transporte, aumentar a infraestrutura. A FAO coloca muito isso, que um dos grandes problemas atuais do alto custo das dietas saudáveis é um problema de falta de investimento nas infraestruturas, porque comida saudável é comida perecível. Então, tem uma gama de coisas aqui que, se você me deixar, eu vou ficar falando até amanhã. A gente vai fazer um rápido intervalo e, no próximo bloco, falar sobre o papel do Legislativo Estadual, que é a parte que cabe aqui ao nosso latifúndio, né? A gente está falando aqui da Assembleia Legislativa, da TV Alerj, então é um ponto básico aqui para o nosso público. E você fica aí e não perca o próximo bloco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco está de volta falando com a diretora do Instituto Comida do Amanhã, Juliana Tangari, sobre a publicação lançada pela FAO, que aponta o número de pessoas que sofrem com fome e desnutrição em todo o mundo e alertou sobre como a pandemia pode agravar ainda mais esse cenário. Juliana, voltando também à temática do Instituto Comida do Amanhã e o trabalho que vocês estão realizando, não é um trabalho que se possa fazer sozinho, né? Precisa articulação com todas as instâncias de poder e principalmente com outras organizações para colocar esse assunto na agenda governamental. Qual é a previsão de uma agenda que vocês vão tocar e que foi provavelmente impactada também pela pandemia, né? Assim, gente, acho que focar na questão das dietas saudáveis, acho que esse é o ponto da pandemia, não só da pandemia, do relatório, e a preocupação desse momento da quarentena, a perda, o empobrecimento nutricional da população. Então, focar nessa divulgação de dietas saudáveis, e até voltando aqui o gancho com uma pergunta que você me fez lá atrás, né? Dieta saudável não é uma dieta padronizada, temos que comer isso. Claro que a gente fala frutas, legumes e tal, mas o mais importante é entender os alimentos regionais, as comidas regionais, as comidas tradicionais, enfim, é um olhar muito mais territorial do que a padronização e generalização. Então, levar cada vez mais essa mensagem eu acho que é muito importante. E também acho que um ponto que a gente gosta muito de trabalhar é todas as políticas e todos os programas, os arranjos que se destinam a melhorar o sistema alimentar, seja no nível local, seja no nível estadual, seja no nível nacional, até pela sua própria característica,
é impossível ser feito sem participação social. Então, não adianta a gente reunir um número enorme de experts que vão pensar soluções e dar aqui um parecer super científico de como resolver o problema. Não é territorial. E para a gente poder ter soluções territorializadas, para a gente ter soluções efetivas, tem que se ouvir a população. Então, ter as estruturas de governança, tanto para a construção dessas políticas, desses programas, quanto para monitoramento e avaliação, estruturas que sejam participativas é muito importante. No âmbito da segurança alimentar, a gente sabe que já está dado, já existe há muito tempo, que são os conselhos de segurança alimentar e nutricional, que existem no nível municipal e estadual. Infelizmente foi extinto o federal, mas esses conselhos são super importantes para que se pense soluções locais, soluções próprias, né, daquele ambiente. Então, por exemplo, eu posso dizer para você, uma das medidas importantes de segurança alimentar e nutricional e de resiliência, que eu acho que também é a grande palavra que a pandemia colocou, resiliência dos sistemas alimentares, é o fomento, o investimento em agricultura urbana. Mas cada cidade vai entender o como. Como que a gente resolve a agricultura urbana na minha cidade? O que é importante para a minha cidade ou para a minha região? Né? Que também tem muitas soluções que passam por um encontro de cidades, e não só por uma cidade tentar resolver sozinha. Então, esse é um olhar. Eu estava aqui te ouvindo e pensando assim, quanto a pandemia também trouxe um desafio maior, porque, por exemplo, se você a gente falava do Programa Nacional de Alimentação Escolar, talvez as escolas só voltem às aulas em 2021. Olha quanto tempo as pessoas estão afastadas, né, de uma dieta que estava ali definida, com todos os desafios. Você tinha lá garantido pelo menos uma nutrição mínima, padronizada, mais focada numa solução coletiva. Aí você volta para o desafio de estar em casa, a mãe ter essa consciência, poder também prover esse alimento, né, para a família poder prover esse alimento. E aí você fala assim, nossa, precisa ser um trabalho quase de 1 a 1, né? E todo mundo entender a responsabilidade e como acessar alimentos que são também alimentos mais caros. Você falou um pouco isso no bloco anterior, e até queria voltar a esse tema, né? Quer dizer, existe uma questão aí, uma barreira também, que é o preço desses alimentos saudáveis em comparação aos não tão saudáveis assim. E aí, assim, e acaba sendo uma temática que precisa ser enfrentada, né? É claro, porque a gente tem essa noção de que a comida orgânica é comida de rico, né? Tem um pouco essa imagem. E não é necessariamente isso, porque se você tiver um investimento, por exemplo, em agricultura urbana, você pode consumir produtos de base agroecológica, produtos frescos, verduras frescas e tal, do local, que não vão ser tão custosos assim. Mas tudo isso depende de estruturação, de programa ou de política, mas enfim, de arranjos que sejam permanentes. A gente precisa planejar a longo prazo, precisa ter planos de segurança alimentar e nutricional para cada cidade, para cada estado, justamente para a gente pensar, para garantir resiliência, porque só solução emergencial não resolve. Né? Então, é importante essa conscientização da construção de estratégias políticas planejadas, assim como tem planos de diversos temas da atuação governamental, ter planos plurianuais de segurança alimentar e nutricional são importantes para reduzir também, não é só reduzir o preço, acho que a gente tem que falar em aumentar o acesso, porque também o barateamento da comida não é por aí, né? O barateamento da comida ou a dificuldade de acessar a comida faz com que as pessoas comam mal. Porque, então eu como aquele ultraprocessado, aquele fast food horrível, porque é rápido, porque não é isso. A gente não precisa também achar que a bandeira é essa. Vamos transformar a comida toda em barata. A gente tem que aumentar o poder de compra das pessoas. As pessoas precisam, as famílias precisam ter mais condições de compra para poder comprar bem. É claro que algumas estratégias vão baratear o custo, quando a gente diminui perda, quando a gente resolve problemas de logística, problemas de infraestrutura. Mas não é só esse o foco, porque a gente também não quer comer
uma fruta maravilhosa, mas um trabalho escravo do outro lado, análogo ao escravo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem um relatório muito interessante da Oxfam, do ano passado, se eu não me engano, chama Frutas Doces, Vidas Amargas, que você fala assim, uau! Então, tem muita coisa que está por trás quando a gente fala, vamos comer comida barata. Calma, não é bem isso, mas a gente precisa aumentar a acessibilidade. E a gente não vai resolver isso só com o mercado se auto-organizando. Não existe isso. É preciso, sim, política pública, é preciso, sim, investimento, fomento, subsídio onde tiver que ser. Você trouxe um ponto importante que é assim, a gente precisa olhar para pensar isso, de planificar essa questão da segurança alimentar e incluir essa agenda de forma mais permanente, assim, com uma visão mais transdisciplinar, enfim, que possa passar por esses vários desafios, né? Eu acho que resumindo um pouco do que a gente conversou resiliência. Aqui, é um pouco o caminho, né? Quer dizer, pensar de que forma, então, a agricultura urbana pode ajudar em determinados espaços, como é que a gente traz mais essa temática para o dia a dia das pessoas, né? E para essas opções que às vezes também é uma questão, né? A gente fala assim, é caro, mas você também come menos, então, assim, pode ser que no fim das contas não seja tão caro assim, né? E tá mais nutrido. E a questão da educação nutricional, né, que também é um nome meio estranho, mas assim, a ter acesso a essa informação sobre alimentação muda toda a perspectiva, porque a gente fica pensando assim, comer saudável, vou dar um exemplo bobo, mas sei lá, comer saudável tem que comer maçã é caríssimo. Mas espera aí, no Rio de Janeiro, caqui é barato, o caqui a gente produz, esse ano a gente teve um problema sério na quarentena de caqui se perdendo, de produção se perdendo, porque comer caqui tá ótimo, eu não preciso comer a maçã, eu posso comer o caqui. Então, também entender a questão do alimento regional e a diversidade da alimentação é poder descobrir que você pode ter acesso à comida saudável, que não tem que ser aquela comida saudável dos Estados Unidos ou da Europa. A gente tem a nossa comida saudável, que é as punks, né, que é um tema também que se fala muito. São toda vegetação, toda cultura que é mais nativa, ela vai ser sempre mais barata também de produção. E a gente tem que ter esse resgate, que passa muito por programas de educação também. Juliana, a gente já está chegando no finalzinho do programa e aí eu queria que você falasse um pouco das redes sociais e do acesso também das pessoas ao próprio Instituto Comida do Amanhã. Se você puder dar aqui o endereço só para a gente deixar o nosso telespectador mais curioso, se quiser lá acessar e conhecer o trabalho de vocês. Por favor. A gente tem muita coisa no nosso site, comidadoamanhã.org. Estamos super presentes no Twitter e no Instagram, @Comida do Amanhã. E sempre com esse objetivo, tentar traduzir informação direta, levando a informação ao consumidor, ao cidadão, a todos aqueles que querem se interessar em um sistema alimentar mais justo, mais sustentável e acessível a todos. Bem, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui virtualmente conosco, você em São Paulo e a gente no Rio. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a gente até aqui. Fica ligado que esse e outros programas de Rio em Foco estão no nosso podcast. Vai lá na sua plataforma de streaming favorita e procura por Quero Discutir o Meu Estado, Rio em Foco. Acesse também o nosso canal no YouTube para assistir a nossa programação completa. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.